Vai prestar um concurso em que a banca examinadora, a banca do certame, é a banca FURB? Pois é, então presta atenção, te liga nessas dicas que este professor vai te dar e nas resoluções das questões que vão te ajudar a gabaritar a próxima prova. Sou o professor Iago Portela, sou professor de Matemática e Raciocínio Lógico e vou resolver aqui com vocês algumas questões da banca FURB. Essa banca, pessoal, é uma banca bastante interessante, porque como aqui no canal a gente trabalha bastante banca objetiva, a banca Fundatec, a banca FURB é uma banca que eu considero afim, certo? É uma banca que eu considero que ela possui o mesmo tipo, mesmo nível de exercícios da banca Fundatec e banca objetiva. Então, quando tu assiste vídeos, quando tu assiste resolução de questões da banca objetiva, da banca FURB e da banca Fundatec, tu tá estudando praticamente para a mesma banca. Por isso, é bastante interessante que tu também assista vídeos das bancas objetiva e Fundatec que vão contribuir para a resolução dos exercícios da banca FURB, certo? Mas é claro, a banca FURB possui as suas particularidades e é interessante que a gente também vá fazendo esses videoaulas aqui, essas videoaulas, para que vocês aprendam cada vez mais. Lembrando, né, minha gente, que se der bastante visualização, o professor vai fazer mais. Então, compartilha esse vídeo, visualiza ele, assiste todo ele, que a gente vai perceber que está dando liga, como se diz, vamos fazer mais, certo? Deixa aí o teu like, te inscreve no canal, convido a fazer parte dessa comunidade que está crescendo na aprendizagem da matemática. Vamos lá? Primeira questão, primeiras questões, primeiras resoluções, seja lá o que for. Vamos resolver essas coisas aqui. Buenas, então vamos lá para a nossa primeira questão desse nosso vídeo, da nossa videoaula de hoje. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Aí. Então aqui, pessoal, primeira questão. Lucas é ansioso ou nervoso? Se Lucas sempre mente, é correto afirmar que... Olha só, que tipo de questão? O que está pedindo essa questão? Ela está te dizendo, ó, Lucas afirmou que é ansioso ou nervoso. E diz que ele sempre mente, certo? Então o que a gente a gente tem aqui? Que questão é essa? É uma questão de raciocínio lógico, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Que Lucas é ansioso, ou Lucas, vamos colocar aqui de novo, é nervoso. Diz que ele está mentindo. Se ele está mentindo, então o que é a verdade? A verdade. Então, se ele está mentindo, Lucas sempre mente. Portanto, isso daqui é falso. Certo? É uma afirmação falsa se ele sempre mente. Portanto, qual é a verdade? A verdade é a negação dessa proposição. Então, essa negação vai ser verdadeira. E aí, eu tenho Lucas é ansioso ou Lucas é nervoso? Minha gente, o que a gente tem aqui? O que nós temos aqui, professor? Temos o conectivo ou. Quando a gente tem o conectivo ou e quer negar uma proposição, nós temos a chamada regra de Morgan, certo? O que é a regra de Morgan? Se tu tem P ou Q, e tu vai negar o P ou Q, essa negação aqui, ela é equivalente a tu negar cada uma das proposições, então vai ficar não P, e o ou se transforma em e não Q, então fica não P e não Q. Então essa é a regra de Morgan, que é a negação do ou, tem a negação do e também, certo? Mas no caso do ou. Então esse ou aqui, ó, ele vai se transformar em e. Por quê, professor? Porque eu estou negando aquela proposição. Aqui, ó, diz que Lucas sempre mente. Então, é correto afirmar que. Então, se sempre mente, isso significa que a gente tem que pegar a proposição verdadeira. Portanto, nós vamos negar essa proposição. Lucas é ansioso. É a proposição P. Como é que fica o não P? Lucas não é. Agora eu escrevi certo, né?
ansioso. E, ó, Lucas é nervoso. É a proposição P. Não que, ou melhor, proposição que. A proposição não que vai ser Lucas não é nervoso, certo? Então vamos procurar nas alternativas algo parecido com isso, ó. Letra A, Lucas não é ansioso, beleza, e não é nervoso. Ó, a gente pode suprimir, né, o Lucas aqui, ó, e aí a gente tem a letra A como resposta. Lucas não é ansioso e Lucas não é nervoso, e não é nervoso, né? Então a alternativa A é a alternativa correta, né? Alternativa aí meio sem graça. Essa resolução aqui que a gente já matou na letra A. Por que não pode ser na letra B? Ó? Letra B não tem o não. Tá aqui o E, beleza. A letra C tem um não na primeira parte, né? Na proposição P. E ser nervoso. E tem mais uma. Pode. Pode, pessoal. Pode, não pode. Por que pode, não pode? Porque pode. Ele te dá a dúvida. Ele pode ser ou ele não pode ser, certo? Então isso é muito perigoso. Uma proposição que tem o pode, ela te deixa dúvida. E no raciocínio lógico, tu não pode ter dúvida. Não pode existir dúvida. Ou é verdadeiro ou é falso. Não pode deixar margem para erro. Então, quando tu usa o verbo poder no sentido de dúvida, não pode, certo? Então, aqui já falhou a letra B e a letra C. Lucas é sempre ansioso. Também não, ao sempre, ele é sempre ansioso, mas e a parte do nervoso? Ele é sempre nervoso, cadê a parte do ansioso, né? Então, a gente tem, assim, ó, que analisar a questão, pessoal, isso é muito importante, ó. Tu tem que analisar a questão de raciocínio lógico pensando na estrutura, tá? É a estrutura das proposições, não naquilo que a gente pensa, tá? Aquilo que tu tem como senso comum, ok? Vou fazer uma última observação aqui, ó, a respeito dessa banca. Existem alguns vídeos por aí na internet, minha gente, que fala para te nunca chutar a letra A. E olha só, essa banca, pessoal, eu já resolvi algumas questões dela. Não é o caso desta videoaula aqui, mas tem muitas questões em que a letra A é a alternativa correta. Então, cuidado com essa história. Eu vou chutar a alternativa A porque eu não vou chutar a alternativa A porque ela nunca é a correta. Mas aqui a banca trouxe uma questão em que a alternativa correta é a alternativa A. Mas é aquela coisa, né? Se tu assiste as nossas videoaulas aqui, tu nunca vai chutar porque tu já sabe o conteúdo, né? Tu vai saber o conteúdo. Tem mais um detalhe. Temos aqui no canal, pessoal, um vídeo sobre raciocínio lógico, tá? O professor dá uma revisão geral, uma mera revisão geral do vídeo de raciocínio lógico, tá? Então dá uma olhada lá, vai ficar o link aqui para vocês assistirem esse vídeo, certo? Vamos para a próxima questão? A segunda questão da nossa videoaula de hoje é uma questão de geometria. Que bom, né? Eu gosto muito de geometria, as bancas elas têm trazido geometria. É claro que a geometria ela exige do aluno, muitas vezes, que o aluno saiba uma gama muito grande de coisas, tá? E ela tem esse pequeno detalhe. Mas é muito bom, eu gosto muito de geometria, então para mim é sempre uma satisfação resolver esse tipo de questão. Vamos lá, ó. Analise a figura a seguir que representa um terreno, tá? Aqui nós temos um trapézio. Trapézio, me deu um branquinho aqui, né? É um trapézio, certo? Tá aqui um trapézio reto, porque um dos lados tem ângulos retos. Pode-se afirmar que a área desse terreno é em metros quadrados. Então aqui as medidas estão em metros, beleza, tu não tem que fazer transformação nenhuma. A área do trapézio, qual é a fórmula da área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, quem é a base maior? Base maior é essa medida aqui, ó, tá? Essa aqui é a base maior. Base menor é essa outra medida aqui. E a altura é essa aqui, ó, tá? Essa distância entre os lados paralelos. O que tem demitido aqui? Esse valor aqui que não é nada, tá? Para o cálculo da área.
Contudo, a questão não nos traz, não nos dá a base maior. A gente tem que calcular ela. Então, observa o seguinte, ó. Olha só. Vou fazer a marcação aqui de outra cor, ó. Se tu baixar aqui, ó, um tracejado, tá? Esse lado aqui, ó, vai medir 2 metros, porque ali mede 2, aqui mede 2. Beleza? Daqui até esse canto dessa pontinha, ó, essa distância aqui vai medir 4. E aqui, professor, essa medida aqui, ó, que a gente vai chamar de x, a gente não sabe, certo? Para saber a base maior, tu tem que ter 4 mais x, ó. Então, ó, o valor da base maior vai ser o 4, que é o mesmo lado, a mesma medida lá de cima, né? Esses dois lados aqui, até esse ponto tem a mesma medida, mais esse valor aqui que a gente chamou de x. Quanto mede o x? Vamos calcular. Bom, olha só. Esse lado aqui é paralelo a esse tracejado. Portanto, ó, nós temos aqui um ângulo reto. Temos um triângulo e aqui um triângulo retângulo. Conhecemos um cateto, a hipotenusa, calculamos outro cateto. Utilizando o quê? O teorema de Pitágoras. Certo? O que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Então, aqui nós temos um cateto, aqui nós temos um cateto e nós temos a hipotenusa. Beleza, vamos substituir, vamos calcular. A hipotenusa, então, é 2 raiz de 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Mais o cateto 1, vou chamá-lo de... Opa, não, mais não, né? Igual, peraí que o professor vai apagar aqui. Acabou a minha fitinha de apagar, minha gente, aqui, ó. Então, vou riscar. É igual, tá? É igual... Não tenho mais a fitinha de apagar. Então, vamos lá. É igual ao primeiro cateto, a esse cateto aqui, cateto 1, ao quadrado. Então, vai ser 2 ao quadrado. Mais o segundo cateto ao quadrado, que a gente chama de x elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui uma equação, tá? Vou escrever primeiro esse lado. A gente pode, quando tem uma equação, tanto faz tu escrever um lado ou o outro primeiro. Então, eu vou começar por esse lado aqui, ó. Vai ficar x ao quadrado, por isso que o professor está trocando de lado. Mais, porque tem essa igualdade, ó. Então, volto a explicar. Como tu tem uma igualdade, tanto faz eu escrever esse lado primeiro, ou esse lado e esse lado depois, ou escrever como está aqui. Eu vou escrever do jeito costumeiro, certo? Que é escrever primeiro o lado que tem a letra. Então, ficou x ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado, 4, igual, ó, sinal de igual. Aqui, nós temos uma multiplicação. E aí nós temos uma propriedade, olha só, lá das potências, ó. Que se tu faz A vezes B elevado na M, isso é igual, tá? A elevado na M vezes B elevado na M. Portanto, ó, eu posso fazer 2 elevado ao quadrado, 4 vezes a raiz de 2 elevado na 2. Olha só, minha gente. Raiz quadrada de 2 elevado no expoente 2, tá? Aqui, ó, vou explicar isso aqui para vocês, ó. Olha só, te liga aqui nessa dica, ó. Raiz de qualquer coisa, tá? Por exemplo, é 2. Aqui, ó, o expoente de 2 é 1. E aqui, o índice da raiz é 2. Então, seria a mesma coisa que tu ter, ó, 2 elevado na 1/2. A raiz, pessoal, é um expoente fracionário. Então, o expoente do número que está dentro da raiz é o numerador da parte fracionária do expoente. E o índice da raiz é o denominador. Quando tu eleva ao quadrado, ó, o que acontece? Ó? Multiplicação de expoentes, né? Fica 2, 1 vezes 2, 2 sobre. Aqui o denominador do 2 é 1, então 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 vai dar 2 na 1, certo? 2 dividido por 2 dá 1, então vai ficar 2 na 1. Portanto, se eu cortar o expoente 2 com o radical, vai dar 2. Então, aqui, ó, quando a gente resolve esse tipo de questão,
tu corta o expoente com o radical e escreve o que estava lá dentro, por causa do que o professor explicou aqui, do expoente fracionário. E agora, vamos lá, vamos continuar o cálculo. X ao quadrado mais 4 é igual a 2 vezes 4, 8. Tem uma equação, uma igualdade. O que a gente faz para resolver essa equação? Olha só. Se eu tenho aqui somando 4 desse primeiro membro, eu tenho que ter x igual a alguma coisa. Então, esse 4 é um intruso, tem que tirar ele. Faço menos 4, tiro ele. Mas se eu tirar 4 desse lado, tenho que tirar 4 daqui também. Ok? Aqui é um 4. Passo o traço. X na 2 mais nada. X na 2. 4 menos 4 dá 0. Igual. 8 menos 4, 4. Beleza. X na 2 igual a 4. E agora, professor, o que eu vou fazer? Tu tem que ter x igual a alguma coisa. Tu tem que tirar aquele expoente. Como é que tu tira o expoente? Extraindo a raiz de mesmo índice do expoente, ó. Se o expoente é 2, aqui tem que ser raiz quadrada. Não vai aparecer índice aqui, então é raiz quadrada. Então, ó, corto o expoente com a raiz, tá? Sempre que eu tenho o expoente igual ao índice, no caso não apareceu E2, eu posso cancelar, pelo que o professor explicou antes ali no vídeo. Então, ó, a raiz quadrada de x ao quadrado, x, igual raiz do 4, que número multiplicado por 4, melhor, que número multiplicado por ele mesmo dá 4, é 2. Então, ó, raiz quadrada do 4 é 2. E aí, chegamos que x é igual a 2. Lembre-se, ó, gente, ó, quando tu tem, ó, raiz, no caso, do 4, tá? 4 é igual a 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Então, ó, eu tenho raiz de 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, cancela o expoente com o radical. Vai ficar 2. Então, raiz quadrada de 4 é 2, ok? Voltando, então, à questão, calculamos o x. Ó, o x é 2, então aqui vai ficar 4 mais 2, que é igual a 6. Portanto, minha gente, a base maior é igual a 6. Ela mede 6 metros. E aí, a gente vai calcular agora a área desse retângulo, desse terreno aqui, ó. Área igual base maior, 6, mais base menor, ó, base menor, 4, vezes a altura. A altura vai ser a distância entre os dois lados paralelos, 2, sobre 2. 6 mais 4, 10, vezes 2, dividido por 2. Primeiro a gente resolve o parênteses para depois fazer qualquer outra coisa, né? Então, aqui, ó, 10 vezes 2 dividido por 2. Como eu tenho aqui uma multiplicação e aqui uma divisão, eu posso dividir, ó, cancelar. 2 dividido por 2 dá 1. Portanto, a área igual a 10 metros quadrados. Então, minha gente, a resposta certa é a alternativa E de Equador. Essa questão, pessoal, é uma questão de geometria e é uma questão bastante rica. Por quê? Porque ela te cobrou teorema de Pitágoras, tá? Te cobrou aqui a questão da radiciação, propriedades das potências e cobrou a questão de área, cálculo de área, certo? Então, eu sei que para o concurseiro, muitas vezes, é bastante conteúdo numa questão só. Mas o bom é que tu estudou todo esse conteúdo, te preparou para a prova e a prova te cobrou ele, ok? Então, qualquer dúvida, minha gente, deixa aqui nos comentários que o professor pode explicar, pode responder para vocês, ok? Vamos para a próxima questão? Bem, então vamos para a terceira questão desse vídeo. Lembrando, né, pessoal, de deixar aí o teu curtir, te inscrever aqui no canal, dar o teu like e aquela coisa, né, gente? Se tiver bastante visualização, o professor vai fazer mais questões da Banca FURB. Olha, se o pessoal quiser,
tiver visualização, sinal que quer, né? Então compartilha esse vídeo aí com teus amigos pra gente verificar se tá bombando. Se tá bombando, vamos fazer mais vídeo. Vamos lá então na sequência? Questão de número 3. Em uma empresa de 120 funcionários, 2/3 são mulheres. Opa, uma informação bem importante, ó. 2/3 são mulheres. Sabe-se que 30% das mulheres estão grávidas. Opa, outro dado importante. Se for escolhido um funcionário para receber um prêmio, a probabilidade, já entregou que é a probabilidade, que seja uma mulher grávida é em porcentagem, em percentual, de. Muito bem. Seguinte, ó. O que é a probabilidade? Vou explicar aqui para vocês, ó. Então, probabilidade que seja uma mulher grávida é igual, tá? O que é a probabilidade? Como é que o professor explica a probabilidade? Probabilidade é uma razão entre o que eu quero sobre ou para tudo que pode acontecer. Certo? Então, é o que eu quero sobre tudo que pode acontecer. O que eu quero? Quantidade de mulheres grávidas. Tudo que pode acontecer são 120 funcionários. Então, o que eu preciso descobrir aqui? As mulheres grávidas. Quantas mulheres grávidas há nesta fábrica? Como que a gente faz isso? Seguinte, ó. Sabe-se que 2/3 dos funcionários são mulheres. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular 2/3 de 120. Ó. 2/3 de 120. Lembrando, ó, lembrem, minha gente, preposição de em matemática é multiplicação, é vezes. Então, tu vai multiplicar 2/3 por 120. Temos aqui uma fração e aqui um inteiro. Então, como que se multiplica frações? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Mas, professor, 120 não tem denominador. Tem sim, minha gente. Sabe qual é o denominador de 120? Ele não aparece, mas ele existe. O denominador de 120 é 1, ok? Então, 1 é o denominador de 120. E aí tu vai fazer, ó, 2 vezes 120... dividido por 3 vezes 1, certo? Multiplica para depois dividir. Se tu pode simplificar antes de multiplicar, faz isso. Olha só, 12 dividido por 3 é 4, ok? Mas é 120, então o zero do 120 tu coloca aqui, ó. Então, 120 dividido por 3 dá 40. E aí tu ficou, ó, com 2 vezes 40 dividido por 1 vezes 1, porque aqui tu simplificou, né? 2 vezes 40, 80. Portanto, 2/3 dos funcionários são mulheres. Então, nós temos que nessa fábrica são 80 mulheres. Beleza. Sabemos o número de mulheres, sabemos a quantidade de mulheres. Mas não é a quantidade de mulheres que eu quero. O que a questão quer? Que sejam mulheres grávidas. Então, quantas são as mulheres grávidas? 30% das mulheres estão grávidas. Então, qual é o próximo cálculo que tu tem que fazer? Olha só, é uma questão que ela tem bastante cálculo, né? Então, tu vai calcular quanto é 30% de 80, ok? Como que eu calculo 30% de 80? Vou subir aqui a minha folhinha. Olha só. 30% é 30 sobre 100. Tá? Transforma na fração centesimal. O D é multiplicação, vezes 80. Aqui, ó, tu tem 30 sobre 100 vezes 80. Antes de multiplicar, tu pode cancelar zeros. Ó. Esse zero cancela com esse zero cancela com esse, e aí tu ficou com o quê? Ficou com 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. Então, 30% de 80 é 24. E esses 24 são as mulheres grávidas, minha gente.
Grávidas. Então, 24 são as mulheres grávidas. E o que a probabilidade quer? O que eu quero? Quantas mulheres grávidas podem ser sorteadas ao acaso, escolhidas ao acaso? Então, o que eu quero? Mulheres grávidas que são 24. Sobre, né, dividido por tudo que pode acontecer. Quanto que é tudo que pode acontecer? Tudo que pode acontecer, voltando ali, ó, são ser escolhidas essas 24 mulheres entre 120 funcionários. Então, sobre 120. Nós temos aqui 24 dividido por 120. E agora, professor, como que eu transformo isso numa porcentagem? Primeira coisa, ó. Vou pegar aqui um rascunho, tá? Primeira coisa, tu vai fazer a divisão. 24 dividido por 120. 24 é menor que 120, então eu vou acrescentar um zero. Acrescentei um zero aqui, 0, no resultado. 240 é maior que 120. Beleza, posso fazer a divisão. 120 vezes quanto? Dá 240 ou mais próximo. Vamos ver aqui, ó. Vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4. Melhor, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Ó, então, 2. 2 vezes 120, 240. Resto 0. Portanto, 24 dividido por 120 vai dar 0,2. Mas não é um porcentagem, não é um percentual isso. E agora, professor, como é que eu transformo 0,2 em uma porcentagem, em um índice percentual? Olha só, 0,2, tá? Tu tem que transformar o 0,2 em alguma coisa sobre 100, ok? Qual é o denominador do 0,2? O denominador do 0,2 é 1. Então, se eu multiplicar 1 por 100, 1 vezes 100 dá 100. Beleza, transformo o denominador em 100. Se eu multiplicar a parte de baixo, que é o denominador, por 100, eu tenho que multiplicar a parte de cima por 100 também. Ou seja, eu multiplico o 0,2, olha só, vou fazer 0,2 vezes 100, ao mesmo tempo eu vou dividir por 100 também, ok? Eu tenho que ter um denominador sobre 100. 0,2 vezes 100. Olha só, são dois zeros. Eu vou deslocar a vírgula duas casas para a direita, tá? Então, vai ficar, ó, 2, 0. Ó, vai sair para cá, 1, 2. Então, vai dar o 2 e o 0. Ficou 20. O 0, vírgula, eu vou cancelar. Sobre o 100. Então, ó, 0,2 vezes 100 vai dar 20 sobre 100. Mas 20 sobre 100 é 20%. Beleza, professor. Isso mesmo, ó. 20 sobre 100, minha gente, é igual a 20%, ok? Portanto, quando eu tenho um número decimal e quero transformá-lo numa porcentagem, o que eu tenho que fazer? Multiplicar e dividir por 100 ao mesmo tempo. Quando a gente multiplica e divide por um mesmo número, a gente não altera o número original, ok? Portanto, ó, a probabilidade de ser escolhido, né, no caso, uma mulher grávida, é de 20%. E 20% é letra C de Canadá. Ok, pessoal? Então, essa questão aqui ela é bastante rica. Ela pediu probabilidade, ela pediu parte de um inteiro e ela pediu porcentagem, certo? Bastante rica a questão, bastante conteúdo, ela cobra mais de um conteúdo. Olha só uma particularidade da banca FURB, ela cobra mais de um conteúdo numa questão. Muito bom isso daqui. Vamos para a próxima questão? A quarta questão dessa nossa videoaula aqui traz o seguinte, ó. Um boleto no valor nominal de R$ 784,50 tem um desconto de 10% se for pago até o dia do vencimento. Caso seja pago após o vencimento, então, ó, esse é o valor nominal e o desconto é de 10% se for pago até o dia do vencimento. Caso seja pago após
o vencimento, há um acréscimo com juros de taxa de 0,20% por dia de atraso, em juros simples, sobre o valor nominal. Pode-se afirmar que, ao se pagar o boleto com 10 dias, com atraso de 10 dias, o valor pago foi maior que no caso do pagamento. O valor pago foi maior que no caso de pagamento até o vencimento em reais. Gente, vamos com calma, muita calma nesta hora. Olha só. O que temos aqui? Temos a seguinte situação. Vamos clarear a situação. Esse boleto tem um valor nominal, tá? R$ 784,50. Vou abandonar o zerinho aqui, tá? E aí, se ele for pago até a data do vencimento, ó, no vencimento, certo? O que acontece? Acontece um desconto, certo? Um desconto de 10%, ok? Se tu pagar após o vencimento, ó, após o vencimento, existem juros, ou seja, acréscimo. E o que a questão está pedindo? A questão está pedindo que a diferença entre o pagamento após o vencimento e o pagamento antes do vencimento. Quanto que é esta diferença? E é isso que a questão está pedindo. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Ó, a primeira coisa, vamos calcular antes do vencimento. Então, tu vai calcular 10% de 784,5. Quando a gente calcula 10%, pessoal, 10% de qualquer coisa, tu desloca. Olha a dica que o professor vai te dar. Tu quer calcular 10% de qualquer coisa, tu vai deslocar a vírgula dessa qualquer coisa, ó, uma casa para a esquerda. Então, ó, tu vai deslocar a vírgula, uma casinha para a esquerda, vai ficar 78,45. Então, 10% de qualquer coisa desloca a vírgula para a esquerda. Ah, mas como é que eu vou saber se é a esquerda ou se é a direita? Gente, 10% é menor que o todo, que é um 100%. Então, o valor aqui vai diminuir em relação a esse todo. Tu tem 784, tu vai ter 78. Então, diminui. Para diminuir, a vírgula tem que deslocar para a esquerda. Mas eu quero entender isso daqui, professor. Como é que eu entendo isso? Ó, 10% é 10 sobre 100, ok? Vou multiplicar por 784,5. Cancelo esses zeros e ficou, ó, 1 vezes 784, não, 784, né? 784,5 sobre 10 vezes 1, 10. Dividir por 10, desloca a vírgula uma casa para a direita. Vai ficar 78,45. Entendeu, pessoal? Entendido, minha gente? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário a dúvida que o professor explica. Certo? Então, 10% de 784,5 dá 78,45. Portanto, ó, após o vencimento tem esse desconto. Ok? Então, tu vai fazer, ó, 784, vou forçar aqui, 0,5 menos 78,45. Quanto vai dar isso? Igual às casas decimais. E aí, ó, 0 menos 5, pede emprestado, fica 5. E aqui fica 4. 5 menos 5, ó, 5 nada, 10. Eu pensei no resultado, minha gente, eu pensei no resultado. 10 menos 5, 5. 4 menos 4, 0, vírgula. 4 menos 8, pede emprestado. Fica 14. Aqui fica 7. 14 menos 8, 6. 7 menos 7, 0. 7 menos nada, 7. Então, ó, o valor com o desconto é 706 com 5. R$ 706 com 5 centavos.
Agora, nós vamos calcular quando tu paga com o atraso. Ó, então, quando tu paga com o atraso, tu vai ter juros. Então, vamos calcular esses juros. Como é que o professor gosta de ensinar juros? Capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100. Eu gosto dessa fórmula, pessoal, porque tu nunca vai precisar mexer nessa taxa aqui, ó, tá? Se tu deixar o sobre 100, a taxa que tu colocou ali, tu vai usar a mesma na fórmula. Então, aqui eu vou tirar fora, ó, aquele zero, vai ficar 0,2, tá? O capital, quanto que é o capital? É o valor nominal do boleto. Então, vai ser 784,5 vezes 0,2, tá? Vezes a quantidade de dias de atraso. Quantos dias foram? 10. Vezes 10. Tudo sobre 100. Ok? Então, os juros vão ser igual. Olha só, quanto que vai dar essa juraiada toda aqui? 10. Corta o zero com esse zero aqui. E aí ficou, ó. Vamos fazer continha, ó, minha gente. Vou fazer continha? Vou. Ó, 784,5 vezes 0,2. O professor vai fazer essa continha? Vou. É matemática básica na veia. A gente tem que ensinar essas matemáticas aqui. Esses paranauê, minha gente. Então, aqui, ó. Olha só. Olha aqui, ó. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 7, 14, vai 1, 15. Bom, professor, mas e a vírgula? A vírgula tu não usa, tá? A vírgula tu esquece. E aí tem o zero. Bom, tu não vai multiplicar por zero porque não precisa. Para colocar a vírgula no resultado, agora sim tu vai pensar nela. Ó. Quantas casas tem nos fatores após a vírgula? Tem uma, duas. Então, tu vai colocar 2 casas no resultado após a vírgula, né? Então, vai ficar 156,90. Portanto, minha gente, o juro cobrado nesse caso foi R$ 156,90. Ok? Mas o que a gente precisa calcular? Precisa calcular o quanto vai pagar após o vencimento. Então, tu vai fazer 784,50, vou usar 50, né? Mais o juro. O valor nominal do boleto mais o juro, 156,90. Ok? Tudo no foco, direitinho. Dá 0, 5 mais 9, 14, vai 1, vírgula abaixo de vírgula. 6 mais 4, 10, mais 1, 11, vai 1. 8 mais 5, 13, mais 1, 14, vai 1. 1 mais 7 mais 8 vai dar 9. O que houve aqui? Gente, eu esqueci. Mas que barbaridade. Olha só. É 156 dividido por 10. Eu vi que estava dando muito alto. Tá erradinho aqui, professor? Tá. Olha só, minha gente. Que barbaridade, ó. Isso aqui ficou igual, ó, a 156,9 sobre 10. O professor errou, o professor erra. E eu mostrei para vocês que o professor também erra. Se eles dizem que a gente não erra, a gente erra e erra bastante. Então aqui, ó, consertando o nosso erro. Eu achei que ia ter espaço para eu fazer tudo nessa folhinha, mas não vai ter. 0 no denominador, desloca a vírgula uma casa para a esquerda. Então, o juro, minha gente, vai ficar, ó, 15,69. Aham, agora sim. Agora vai fechar os paranauê, ó. Agora vamos voltar para cá, ó. Vou fazer aqui, ó. Então, o juro foi isso aqui, 15,69, né? E não 156. Corrigido. Tá? O professor esqueceu de que tinha que dividir por 10. Então, olha só. Vou fazer um parênteses aqui. Gente, na hora da prova, tá? Na hora que tu tá resolvendo a questão, se tu resolve bastante questões, se tu faz bastante exercícios, vai te dar aquela liga, aquela coisa assim, ó. Sabe aquele feeling que tu tem um problema, que a questão tem um errinho, que tu precisa dar uma revisada? Pois é, foi isso que aconteceu no professor. Tá? Eu vi que tinha alguma coisa erradinha. Será que tava dando muito alto esse valor?
Então, olha só, eu vi que eu esqueci de dividir por 10. E é esse feeling que a gente precisa ter na hora da prova. Então, vamos lá, ó. 784,50. Mais o juro, 15,69. Ok? Quanto vai dar isso? Dá 9. 5 mais 6, 11 vai 1, vírgula abaixo de vírgula. 1 mais 4 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 8, 9, mais 1, 10, vai 1. Dá 819. E agora? Muito bem. Então, o que a questão estava pedindo? A questão estava pedindo a diferença entre o pagamento após o vencimento. Quanto que é o pagamento após o vencimento? 819. Esse é o pagamento após o vencimento. E o pagamento, a diferença do pagamento após o vencimento e o pagamento antecipado, ó, antes da data, que é 706,05. Diferença menos, ok? Então, pede a diferença entre esses dois valores aqui, ó, o 800 menos o 700, tá? 819 menos o 706. Então, aqui vai dar quanto? Quanto que vai dar, professor? Ó, 9 menos 5, 4. 1 menos 0, 1, vírgula abaixo de vírgula. 6, ou melhor, 0 menos 6, dá 6? Não, minha gente, tem que pedir emprestado. Eu ensino do pedir emprestado, que é como a maioria das pessoas enxerga, tá? Então, a subtração às vezes é muito chato para o aluno enxergar. Então, faz do jeito tradicional, ó. 7, 9 e 10. Esse zero do meio fica valendo 9 e o último 10. 10 menos 6, quanto dá 10 menos 6? 4. 9 menos nada, 9. 7 menos 7, 0. Portanto, a diferença entre o pagamento atrasado e o pagamento antecipado é de R$ 94,14. Letra E de Equador. Gente, é uma questão bastante longa, mas é uma questão boa, bem rica essa questão também, tá? E qualquer dúvida, se tu não entendeu, deixa aqui nos comentários que o professor vai te explicar. Vamos para a próxima questão? A quinta questão desta prova, olha só. Para uma rifa foram usados bilhetes com números de 201 a 500, incluindo esses dois. Então, 201 e 500 fazem parte. João comprou todos os bilhetes cujos números são múltiplos de 5. Sendo sorteado um bilhete da rifa ao acaso, a probabilidade de ser um dos números que João comprou é em porcentagem. Então, minha gente, aqui, ó, duas questões de porcentagem no mesmo vídeo. Não tinha me dado conta, devia ter colocado num outro vídeo uma questão de porcentagem diferente dessa. Mas vamos lá. Porcentagem não, probabilidade, desculpa, probabilidade. Mas olha só, é muito rica essa questão porque é o seguinte, ó. Tu precisa calcular quantos são os múltiplos de 5 entre 201 e 500. Primeira coisa que tu tem que calcular. Precisa saber quantos são os múltiplos. Então, vamos pensar aqui, ó. N, tá? São os múltiplos de 5 entre 201 e 500. Tu sabe quantos são os múltiplos? Não. Então, tu tem que calcular quanto é esse N. Quantos são esses múltiplos. E aí, ó, o primeiro múltiplo, qual é? Vou chamar ele de A1. Tu já tá vendo que tipo de conteúdo tá pedindo, né? Vou chamar de A1. A1 é o primeiro múltiplo de 5. 201 não é múltiplo. Qual é o primeiro múltiplo de 5? É o que termina em 5, que vai ser 205. Então, 205 é o primeiro múltiplo de 5. E eu preciso saber qual é o último múltiplo de 5. Que casualmente é o 500, tá? Por que eu usei o N? Porque eu não sei quantos são esses múltiplos. E aí, pensa comigo o seguinte, ó. Olha só. O primeiro múltiplo é 205. O segundo, 210. Tá? 210 menos 205 vai dar quanto? 5. O terceiro múltiplo de 5 é 215. Menos o segundo, que é 210, vai dar 5. O que esse 5 é mesmo? Esse 5 é a razão. Então, a razão, nesse caso aqui,
é 5. Gente, se eu tenho razão, diferença, taratata, parapapá, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma progressão aritmética. Nós temos uma PA. Taratata, taratatê, taratutu, taratatá. Certo, pessoal? Então, nós temos uma PA, minha gente, ó. 205, 210, 215, 220, papapá. Eu vou somando sempre 5, ó. Aqui, ó, mais 5. Mais 5, certo? Vou sempre somando 5, então tem uma PA. Ao invés de tu contar ali, ó, quantos múltiplos tem, tu calcula através de uma PA esse número de múltiplos, certo? Então o professor vai puxar aqui, deixa eu pensando. Vou puxar aqui um rascunho, tá? Olha só, como é que eu calculo a quantidade de múltiplo, esse N? Vou usar o termo geral. AN igual a K mais N menos K vezes a razão. Geralmente, minha gente, nós usamos o 1 aqui, ó, tá? Mas o professor adota o K porque pode ser qualquer K de qualquer, tá? Qualquer termo, certo? Se tu tem o A10, tu vai colocar 10 aqui daí, certo? Então, essa é a questão do AK, ok? Então, olha só, vamos lá. O último número é 500, então vamos colocar aqui, ó, 500, igual. O AK, qual o K que nós vamos usar? Vamos usar o A1, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, o 205, que é o A1. Então, aqui no lugar do K, eu vou colocar 1. Mais N, que eu não sei quanto é, menos 1, vezes a razão. Quanto que é a razão? 5. Vezes 5. Então, fiquei aqui com uma equaçãozinha que eu vou resolver, ok? Olha só, eu vou reescrever essa equação invertendo ela de lado, ó. Vou colocar N menos 1 vezes 5 mais 205 igual a 500, que é o jeito que o povo está sempre acostumado a enxergar, né? A letra primeiro, depois o que não tem letra. Eu tenho aqui o 205, mas eu tenho que ter N igual a alguma coisa. Então, eu vou tirar esse 205. Como é que o professor ensina vocês a fazer isso? Se eu estou somando o 205, eu diminuo o 205 no primeiro membro e no segundo membro, ó. Certo? Aí, ó, vai ficar 205 e 205 aqui negativo, diminuindo. Olha só, 205 menos 205 dá 0. Igual a 500 menos 205. Faz aquela coisinha do pedir emprestado aqui, ó, rapidinho. 10 menos 5, 5. 9 menos 0, 9. 4 menos 2, 2. 295. E aqui eu tenho, ó, N menos 1 vezes 5. Por que que tu tá carregando, professor, esse N menos esse 1 vezes 5? Olha só, não precisa tu multiplicar, fazer o chuveirinho. Tá multiplicando por 5. Agora, ó, divide por 5 os dois lados da igualdade. E aí, o que que vai acontecer? Olha só, vou cancelar. Ficou N menos 1 igual 295 dividido por 5. 295 dividido por 5. 2 não dá para dividir, vou pegar o 29. Dá 5. 5 vezes 5, 25. 29 menos 25, 4. Baixa o 5. 9 vezes menos 1 igual a 59. Se eu tenho menos 1, somo 1 dos dois lados. 1 menos 1 cancela. Então ficou N igual a 59 mais 1, 60. Portanto, pessoal, quantos são os múltiplos de 5 entre 201 e 500? 60. Ok? Então, são 60 múltiplos de 5. Lembrando o que é probabilidade. Ó, probabilidade. O que eu quero sobre tudo que pode acontecer. O que eu quero? Múltiplos de 5. São 60 múltiplos de 5. Beleza. O que pode acontecer? Ó, a parte do que pode acontecer. Quantos são os múltiplos entre 201 e 500? Tá?
que as pessoas fazem? Faz isso aqui, ó, 500 menos 201. Daqui vai dar 9, aqui 9, 5, 4 menos 9 dá 499. Opa! Fica valendo de 4, né? 4 menos 2, 2. Então, fica 299 números entre 201 e 500. E aí vai dar BO. Por quê? Olha só. Vamos usar de novo a formuleta. AN igual a AK mais N menos K vezes a razão. Ok? E agora? Agora é o seguinte. Olha só, minha gente. O último número dessa sequência é o 500. Beleza. O primeiro número, 201. Mais. N é a quantidade de números que tem, que nós queremos descobrir. Vou ficar com N. Menos, quanto que é o K? O K é o AK aqui no caso é o 1, né? Porque estou usando o primeiro termo, 1, vezes a razão. Olha só, eu quero saber quantos são os números do 201 até o 500. Então, eu tenho 201, 202, 203 e assim por diante. Ou seja, eu sempre estou somando 1. Então, a razão nesse caso é 1. E aí vai ficar, ó, 500 igual a 201 mais n menos 1 vezes 1, que é n menos 1. Então, 201 menos 1 dá 200, mais n. Esse 500 eu vou escrever depois, igual a 500. Ok? Tenho 200 mais n, então vou diminuir 200 desse lado e 200 deste lado aqui. 200 menos 200, 0. N igual. 500 menos 200, 300. Gente, o n é 300. Então, ó, por que tu não diminui 500 menos 201? Porque quando tu diminui, tu exclui um dos extremos. Na questão de contagem, tu tem que considerar os dois extremos. Por isso que dá 300 números. Então, o professor fez aqui a resolução para te entender o seguinte, ó. Na probabilidade aqui, ó, o que eu quero? Ó, deixa eu retar a coisa aqui, endireitar. Quero um múltiplo de 5, 60. Tudo que pode acontecer. Quantos são os números entre 201 e 500? 300 números. E aí ficou, ó, 60 dividido por 300, quarto zeros, fica 6 sobre 30. E agora, professor? Olha só, 6 dividido por 30. Acrescenta um zero e o 0, 2 vezes 30 dá 60. Então, 6 dividido por 30 vai dar 0,2. Bom, tá pedindo em porcentagem. Foi o resultado em porcentagem? Não, olha só. 0,2 multiplico por 100 e divido por 100. 0,2 vezes 100 dá 2. Sobre 100%, certo? Então, opa, 2 não. 0,2 vezes 100 dá 20. Então, dá 20%, né? Ó, 2 zeros desloca a vírgula 2 casas. Então, 1, 2. Então, a resposta aqui, ó, a probabilidade, minha gente, nesse caso é de 20%. Letra D de Dinamarca. Então, essa aqui, pessoal, é uma questão que envolve probabilidade e análise combinatória. E olha só, tá? Tu tinha que usar análise combinatória 2 vezes. Uma para descobrir quantos são os múltiplos de 5 e a outra para descobrir quantos são os números, né? Porque se tu faz essa subtração aqui, tu erra a questão, certo? Então, pessoal, muito obrigado, gratidão pela audiência. Se gostarem do vídeo, dá o clique aqui, gosta, o curtir. Se der bastante visualização, o professor vai fazer muito mais vídeos da FURB, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo, a próxima videoaula.